Olá, meus amigos e minhas amigas cartoleiras. Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Para quem não me conhece, sou Manuel Carlos Soares de Melo. Eu vou hoje aqui falar para vocês das análises para o próximo jogo da rodada 19, tá? Vou apresentar a partir daqui. Eu uso o site Academia Aposta Brasil para fazer minhas pesquisas e minhas análises, tá? Então, hoje vamos começar com São Paulo e Atlético Goianiense. Pelo confronto direto deles, a gente vê que São Paulo sempre levou uma boa vantagem em cima do Goiás. Nos últimos 10 jogos, tá? O Goiás não tem perdido muito, perdeu dois. O São Paulo perdeu só duas vezes, né? Vem de vitórias e empate. Enquanto que o Goiás tem duas vitórias. Então, o desequilíbrio do Goiás é muito maior do que o do São Paulo. E o São Paulo joga em casa. São Paulo em casa, ele só perdeu para o Palmeiras, né? Empatou com o Fluminense, teve aquele empate com o Juventude sem gol, mas normalmente São Paulo vence em casa e costuma, né, ó, às vezes segurar o seu SGzinho. Contra o Goiás, eu não vou dizer que dá para segurar o SG, porque o São Paulo está com a defesa meia atrapalhada em relação aos desfalques que eles estão tendo. Mas o jogo dele entre o Internacional foi um jogo aberto muito bom, tá? Foi um jogo com vários gols. Quem assistiu viu que foi um belo jogo de futebol, né? Foi muito bonito. O Goiás, né? Ele vem praticamente só de derrotas, né? Teve dois empates e duas vitórias, mas cedeu já 3 SGs para os adversários. São Paulo, quando joga dentro de casa, ele conseguiu somente, né, 3 SG, segurar 3 SG em 8 jogos. Eu não apostaria no SG, mas apostaria no São Paulo. E se Patrick tiver de volta, Caleri tiver de volta, o Luciano tiver de volta, para mim são ótimas opções para ataque e meio de campo. Próximo jogo: Botafogo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez um ótimo jogo contra o Atlético Goianiense. Deu uma vaciladinha no final e acabou tomando aquele gol bobo. Nos confrontos entre eles, né, você vê que o Atlético Paranaense ganhou duas vezes, o Botafogo só ganhou uma e teve um empate. O Botafogo nas últimas competições, ele vem numa decadência muito grande. A maioria vem de derrotas, né? Ele não está conseguindo vencer nem fora nem dentro de casa. E o Atlético Paranaense vem numa ascensão muito grande, né? Teve uma derrota para o Goiás, mas a maioria das vezes, né, venceu. Empatou só dois jogos, viu? Venceu quase todos. O Filipão deu uma ajudada, melhorou muito o jogo do Atlético Paranaense. Se vocês forem ver, o Botafogo tem cedido muito SG para os seus adversários, né? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SG em 10 jogos, né? O Atlético Goianiense é que não tem segurado muito os SGs, né? Segurou duas vezes, mas é uma chance de SG contra o Botafogo, mesmo ele jogando fora. Apesar que dessa vez contra o jogo do Santos, quem segurou o SG do Santos foi o goleiro. O Botafogo, ó, em casa, ele também só venceu duas vezes e um empate. O resto foram de 8 jogos, 5 derrotas. E mesmo assim, ó, cedeu 3 SGs em casa. E o Atlético fora de casa, ele só segurou o SG, né, uma, duas, três, 4 vezes. Então, em 8 jogos, 50% ele segurou o SG. Então, melhorou muito a defesa do Atlético Paranaense e piorou muito o ataque do Botafogo.
É um jogo para se pensar, mas dá para se pensar também em apostar em alguma coisa na defesa do Atlético Paranaense, dessa vez novamente. Próximo jogo, Flamengo e Avaí. Flamengo e Avaí, o Flamengo sempre levou vantagem sobre o Avaí. O Avaí nos últimos jogos, nos 10 jogos, só teve 3 vitórias. Tem perdido praticamente todos. Teve uma vitória contra o Santos que foi um acidente. O Santos jogou muito mal aquele jogo. E o Flamengo vem numa ascensão. Depois que o Dorival Júnior assumiu, melhorou muito. E agora com a entrada de Cebolinha, parece que vai melhorar mais ainda. Ontem o Cebolinha, em meio tempo, conseguiu dar uma assistência e quase faz um gol ainda no finalzinho. E você vê que o Flamengo tem segurou o SG nas 3 últimas partidas. Tudo bem que foi dentro de casa. O Avaí, quando joga em casa, ele não é tão mal. Pode ver que ele tem só 2 derrotas e teve 2 empates, né? E 4, 5 vitórias, né? É claro que você não vai falar isso em relação ao Flamengo. O Flamengo veio vantagem, mas olha o Flamengo fora de casa, né? O Flamengo fora de casa, ele teve somente 2 vitórias, mas as últimas consecutivas ele perdeu. Então é um jogo que é muito difícil de se apostar no SG Flamengo, né? Em relação ao Avaí, porque o ataque do Avaí dá trabalho e a defesa do Flamengo, dependendo quem tiver, tanto ali no aquela zaga do Flamengo, ela deixa a desejar um pouco, né? Mas eu acredito na vitória do Flamengo. Dá para se pensar de novo em Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, Rodinei, Mateuzinho se vier para o jogo, Ayrton Lucas se vier para o jogo. São ótimas opções para o jogo contra o Avaí. Internacional e Palmeiras. É um jogo bem equilibrado. O Internacional fez um ótimo jogo contra o São Paulo, né? Apesar que ele arruma encrenca toda hora, né? Para muito jogo, muitas faltas, muitas discussões. Mas o Palmeiras vem numa ascensão muito grande. O confronto entre eles, se você for ver, é bem equilibrado. Nos últimos 3 anos sempre foi muito bem equilibrado. Palmeiras só teve 2 derrotas nos últimos 10 jogos e várias vitórias. Hoje tem um jogo contra o América. Infelizmente eu não vou poder transmitir ele pelo short, por causa que eu tive uns problemas de direitos autorais por usar imagens da TV para mostrar o gol. O Internacional, se você for ver também, ó, ele não tem perdido. Empatou 2 jogos, venceu 2, empatou também aqui com o Ceará. Nos confrontos fora de casa, a gente não só teve uma derrota para o Atlético Mineiro, lá atrás, né? Há 10 rodadas atrás, 8 rodadas atrás. Ele vem de vitórias e muitos empates. Então, é um jogo para se pensar de novo num empate. Eu não cravo o SG nesse jogo, porque esse jogo pode acontecer qualquer coisa. Palmeiras dentro de casa, né? Ele vem bem, costuma segurar alguns SGs, mas contra o Internacional é uma outra conversa. O ataque internacional também dá muito trabalho, tá? Apesar de ser um jogo muito duro, dá para se apostar em algum jogo, em algumas peças, ainda mais que eles não vão ter jogos no meio da semana, vão poder descansar. Então é bem provável que os times venham todos completos para a rodada 19. Bragantino e Fluminense. Outro jogo duro para se confiar em SG, porque tanto o Bragantino tem vindo bem com seus ataques, como o Fluminense vindo bem. O Fluminense toma, às vezes, gols bestas, porque o ataque sobe muito, é um time bem ofensivo e acaba deixando buraco. E aqui no Bragantino, o Arthur, o Alejandro, o Elinho, o Cândido, são pessoas que sobem bastante, Sorriso dá bastante também trabalho também para as defesas. Então é um jogo para mim, para gols de ambas as partes. Teve um jogo muito bonito contra o Goiás, né, mas tomou gols que não tinha necessidade de tomar. Mas fez um belo jogo de futebol entre Fluminense e Goiás. Eu assisti esse jogo, foi muito bom. Nos últimos confrontos também vê que é bem equilibrado, 2 derrotas, 2 vitórias, 2 empates.
O Fluminense vem numa ascensão depois que o Diniz assumiu, que foi uma coisa de maluco. Olha aí, só vitórias, teve 2 empates, uma única derrota nos últimos 10 jogos. E o Bragantino deu uma melhorada nesse mês aqui de julho. Então, ele teve 2, mas veio 3 vitórias consecutivas. Então, você vê que tem gols do Bragantino em todos os jogos que ele praticou nos últimos 10 partidos, né? O Fluminense segurou o SG 3 vezes, né? 4 vezes nos últimos 10 jogos, em relação a vitórias, né? Só que o Fluminense dentro do Maracanã é uma coisa dura de segurar. O Bragantino vai ter que jogar muito. Vejo vitória do Fluminense contra o Bragantino, mas vai ser um jogo bem duro. O Fluminense dentro de casa nos últimos 3 jogos venceu os 3, perdeu um, né, para o Atlético Goianiense, um equívoco, né? Mas senão ele travaria com um monte de vitória. Dentro de casa, o Fluminense dá trabalho, né? E o Bragantino, fora de casa, ó, 2 vitórias, 2 derrotas, a maioria empate. Então é um jogo que, se tiver vantagem, é do Fluminense por jogar em casa, mas mais para o empate com gols. Não confio no SG de nenhum dos dois. Ceará e Juventude. Um jogo bem equilibrado pelos dois times. Apesar de Juventude estar lá embaixo, está caindo muito de produção, e o Ceará subindo muito de produção. Parece que o Vina voltou a jogar bola, tem feito bons gols, fez um golaço de novo ontem. Então, é bom de se pensar nele de novo para se apostar no Cartola, que ele está valendo a pena de fazer gols. Nos confrontos, é um confronto equilibrado, mas olha a decadência que está o Juventude nos últimos 10 jogos. Não consegue vencer, venceu um jogo só contra o Fluminense lá atrás, no primeiro de junho, na primeira semana de junho. E olha o Ceará, parou de perder, teve uma derrota contra o Fluminense, tem um jogo bem equilibrado, podia ter ficado no empate aquele jogo, né? E mesmo assim, ó, é vitória, empate, vitórias, 3 vitórias consecutivas, né? Contra o Corinthians, venceu o Fortaleza, então, e jogou agora contra o Avaí, um jogo bom, algo bonito. E Juventude dentro de casa, ó, só venceu uma vez, a maioria perde. E o empatezinho contra o Goiás, suado que teve. E o Ceará só perdeu para o Fluminense quando jogou fora de casa. Uma derrota lá atrás para o Atlético Paranaense. Então, eu vejo um jogo que pode ser empate, mas dou privilégio para o Ceará pela força que o Ceará está vindo e a vontade que eles estão jogando. Mudou muito, melhorou muito o Ceará. E olha, acredito que dá até para ele segurar o SG. Não é uma defesa de não se pensar também em usar alguns jogadores. América e Atlético Goianiense. Também, ó, um jogo bem equilibrado, jogo de empate. Eu também vejo que é um jogo para empate. Tanto que o Atlético Goianiense não vem bem, como o América Mineiro também não vem bem. Todos eles estão bem equilibrados em matéria. Nos últimos 10 jogos, empatam, perde. O América hoje provavelmente perde para o Palmeiras. Então, é um jogo muito equilibrado. O jogo que o Atlético Goianiense fez contra o Atlético Paranaense não foi bom. O Atlético Paranaense é que tirou o pé. Se não tivesse tirado o pé, tinha feito mais gols. Ele ainda perdeu alguns, né? E o América Mineiro não tem conseguido finalizar para fazer. Quando perde, né, ó, dá sempre o SG para o adversário. É que o Atlético Goianiense está no mesmo equilíbrio de time. Vejo o Atlético Goianiense, por jogar em casa, tendo sua vantagem, né, em relação ao jogo, né? E se o Atlético Goianiense conseguir fazer um gol, é bem provável de segurar o SG. Vou ver, o Atlético Goianiense em casa venceu 3 vezes, mas perdeu várias. Perdeu para o Fortaleza,
perdeu para o São Paulo, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Goiás. E o América, ó, perdeu quase todos os jogos, só venceu uma vez. E cedeu o SG nos últimos 4 jogos, 5 derrotas que ele teve, ó, 5, 6, 7 derrotas que ele teve para os adversários, ele cedeu o SG. Então, também é uma coisa de se pensar no SG do Atlético Goianiense. Corinthians e Atlético Mineiro. É um jogo duro. Eu vejo isso aqui como um jogo duro. O Atlético Mineiro precisa vencer o Corinthians. E o Corinthians tem que segurar o jogo contra o Atlético Mineiro para tentar se manter lá em cima e terminar o turno entre os primeiros. É uma briga de quem vai ficar em segundo lugar. Se a gente for ver o Atlético Mineiro nos últimos anos, o Corinthians só conseguiu vencer ele uma vez, perdeu praticamente todas. Nas competições, o Atlético Mineiro vem com meias vitórias, empates, né? Uma única derrota nos últimos 10 jogos. O Corinthians vem de 3 derrotas nos últimos 10 jogos, né? Perdeu para o Ceará, perdeu para o Santos e perdeu para o Fluminense. O Atlético Mineiro dentro de casa só perdeu um jogo, o América, que foi aquele jogo lá atrás, né? Venceu praticamente, mas não é jogo que dê para segurar o SG. E o Corinthians fora de casa só venceu 3 vezes. Então eu vejo, claro, uma vantagem do Atlético em relação ao Corinthians para o Atlético jogar. Mas o Corinthians melhorou, fez um ótimo jogo contra o Curitiba, principalmente no segundo tempo. No primeiro podia ter tomado 3 gols, 2 que o Regi perdeu, feitos praticamente sozinho. Então tem que pensar muito em relação às mudanças de jogadores que estão entrando. Segundo turno vai ser uma outra conversa com essa janela aberta e outros jogadores novos. O Corinthians deu uma melhorada no ataque, mas ainda precisa entrosar esse time. E eu vejo o Atlético numa decadência em matéria. O Hulk tem deixado muito a desejar nos últimos jogos. Mas o Atlético tem sua vantagem, joga em casa, tem tudo para ser um bom jogo de futebol. Santos e Fortaleza. O Santos e o Fortaleza são dois jogos, dois times. Um que está tentando sair da zona de rebaixamento e um outro que está começando a querer se acertar. Está chegando um técnico novo e isso pode trazer uma melhora no time, se o time conseguir aceitar e entrar na, na conversa do novo técnico, conseguir com a nova equipe que está vindo de técnicos, né, para se organizar. O Santos tem um bom time, venceu ontem, né, mas vou te dizer, o Botafogo não é que jogou mal, é o João Paulo é que jogou muito, catou muito. É que o goleiro do Santos tem feito uns milagres e tem segurado o jogo. Mas ele joga muito bem quando joga em casa também. Então, ó, Fortaleza nos últimos 10 jogos só venceu 3 jogos. E no último 8 jogos só venceu um. É praticamente só derrota. E o Santos, ao contrário, né? Só perdeu, né? Teve várias vitórias. Segurou o SG nos últimos 3, nas últimas 3 vitórias. Fora de casa, o Santos já segurou o SG somente uma vez, né? Mas olha como ele fora de casa também só venceu uma vez. Teve 3 derrotas, o resto tudo empate. E o Fortaleza, nos últimos jogos, né? Conseguiu segurar, parar de perder em casa, tem empatado, venceu o América, empatou com o Palmeiras. Então ele tem dado mais de si para poder. Como não tem jogos por outras competições, né, e eles vão poder descansar, de repente esse jogo vai ser um jogo bem amarrado. É claro que o Santos tem mais time que o Fortaleza, mas fora de casa ele não é tão bom. Quem quiser apostar em alguma coisa, apostaria no Marcos Leonardo. De resto, fugiria um pouco desse jogo para o Cartola dessa rodada. Curitiba e Cuiabá. Curitiba vem muito mal, não consegue se acertar.
Contra o Corinthians, fez um bom primeiro tempo, mas não consegue acertar o gol, não finaliza. Cuiabá vai ter o jogo hoje contra o Atlético, capaz de perder, né? Mas dentro de casa ele sempre dá trabalho. Aqui é fora, vai jogar com o Curitiba dentro de casa. Mas olha como está o Curitiba, nos últimos 10 jogos só conseguiu uma vitória. E o Cuiabá, ele está meio mesclado entre vitórias, derrotas, né? E hoje provavelmente vai ter uma derrota, mas também nada indica que também não possa empatar. Pode ser que o Atlético Mineiro poupe jogadores para que possa jogar contra o Corinthians mais forte. Então, temos que ver como é que vai ficar isso. Agora, Curitiba, dentro de casa, só teve 2 derrotas. E Cuiabá, nos últimos 10 jogos fora de casa, só venceu o Avaí, perdeu todos os jogos. Então, vejo uma vantagem muito grande do Curitiba em ganhar o Cuiabá e melhorar sua classificação. E com isso é bom, o Igor Paixão é uma boa aposta para essa rodada e contra o Cuiabá, como o Léo Gamalho também, apesar de nós termos melhores opções de meio de campo e de ataque. Isso é as minhas análises dos jogos. Aqui está as classificações do campeonato, né? Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense Internacional, os 6 primeiros. E na zona de rebaixamento, os 3. Né? O América Mineiro, que joga hoje, Cuiabá vai depender da derrota de hoje, e o América também, que se o América conseguir um jogo bom, né? Contra o Palmeiras, de repente sobe e deixa o Cuiabá mais próximo da zona de rebaixamento, né? Porque se o Cuiabá perder, está com 19. Se o América conseguir um empate, também vai para 19. Aí vai ser nos saldos para ver quem vai para a zona de rebaixamento no lugar dele, né? Provavelmente, né? Do meio empatadinho aqui. Vai ser discutido em assuntos de quem é saldo de gol, quem sofreu mais gol. Mas esses aqui estão tudo na briga para entrar aqui no lugar do América. Então, essa é as classificações que eu tenho. Dentro de casa, os melhores times são o Corinthians, né? Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras e Bragantino. Fora de casa, os melhores times são Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Internacional. O Botafogo ainda é o melhor time de casa porque ele consegue segurar os empates. Ele teve 4 derrotas nos últimos jogos, né, fora de casa. Então, tudo isso aí conta para a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado. Né? Vocês estão vendo que eu estou meio para baixo aqui por causa que eu gosto muito de fazer os shorts e estou praticamente sendo impedido disso por causa de algumas pessoas que estão reclamando sobre direitos autorais em relação às imagens que eu faço do short. Quando eu tomei 2 notificações no prazo de 30 dias, eu corro o risco de perder o canal. Então, provavelmente eu vou parar com shorts, que é uma coisa que me alegra, que me dá muita alegria brincar com vocês na hora de passar os gols. Mas até a próxima, e a próxima que nossos pontos vão ser grandes. Abraço.